O Saber Direito desta semana é sobre direito de família. O curso fala sobre casamento e união estável, nulidades do casamento, conjugalidade, reflexos sucessórios. As aulas são com a professora Patrícia Fontanella. Olá, eu sou a professora Patrícia Fontanella e na aula de hoje trataremos dos reflexos sucessórios oriundos da conjugalidade, casamento e união estável, bem assim quem sucede quem na sucessão legítima e na chamada sucessão testamentária. Inicialmente, temos que lembrar do quê? Que existe um assento constitucional sobre a matéria. O artigo 5º, inciso 30, estabelece o quê? Dentre os direitos e garantias fundamentais é estabelecido o quê? É garantido o direito de herança. Portanto, o Estado brasileiro nos garante que no momento em que nós viermos a falecer, os nossos herdeiros legítimos e ou testamentários receberão aquilo de direito. Então, constitucionalmente, nós temos o assento da matéria e ainda lembrando que o que existe lá é uma expectativa de direito que irá se perfectibilizar com a morte. No dia que a pessoa morre, nós dissemos que abre-se a sucessão. É neste momento que essa expectativa de direito, que é o direito à herança, efetivamente vem e se enquadra, se encaixa e passa a ser um direito adquirido à herança a partir do evento morte. Pois bem, dentro disso, nós vamos ter que fazer uma importante distinção, qual seja, vamos falar meação e herança. Qual a diferença relativa a esses dois institutos? Um do direito de família e o outro do direito das sucessões ou do direito sucessório. Pois bem, quando nós falamos em meação, nós falamos do âmbito do direito de família, calculada sobre os bens comuns do casal, a depender do regime de bens escolhido quando do casamento ou quando da união estável. Portanto, quando nós falamos de meação, nós vamos falar de bens que são adquiridos a título oneroso e que o regime de bens permite que exista essa meação. Então, por exemplo, a maioria dos casamentos e mesmo de uniões estáveis são estabelecidas sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, consequentemente, no caso de um divórcio, a ameação a ser bens devem ser partilhados, eles são meeiros de um patrimônio e, obviamente, que com o divórcio ou mesmo uma separação ou dissolução de união estável, eles deixam de ser meeiros, certo? E cada qual ficará com a sua parte. Em caso de falecimento, sempre nós teremos que verificar qual é o regime que incidia naquele relacionamento. Então, uma pessoa que falece, nós temos que verificar, era casada, viúva, solteira, estava em união estável, para quê? Para, se for o caso, num primeiro momento, verificar se há uma meação a ser respeitada em função de um direito de família e que é daquele que sobreviveu, o sobrevivente, seja um companheiro ou seja um cônjuge. Por outro lado, o que nós temos? Herança. Instituto do direito das sucessões, do direito sucessório. Portanto, ele é composto pelos bens particulares e pela metade dos bens adquiridos na constância do relacionamento, se o regime permitir. Portanto, abriu-se a sucessão porque houve uma morte, efetivamente deve-se verificar, então, o estado civil da pessoa, casada, viúva, solteira, união estável, para se verificar, então, qual é o regime de bens que incide e se há meação a ser respeitada para que nós possamos chegar no patrimônio que compõe a herança do decujus, daquela pessoa que veio a falecer. Então, meação e herança são noções importantíssimas para começarmos a tratar de direito das sucessões. Ainda, quando falamos de direito das sucessões, é importante a regra do artigo 1784, qual seja, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. No artigo 1784, nós temos o princípio de Sezin, ou seja, é a pedra de toque do direito sucessório, em que se parte do pressuposto que o defunto, que é aquele que faleceu, transmite o seu patrimônio a quem de direito, seja porque ele não testou e presume-se que ele concorda com a ordem estabelecida na legislação e que nós vamos trabalhar, prevista no artigo 1829, ou ele pode também ter realizado um testamento, a partir das regras do direito sucessório para testamentos, codicílios, e que também deve ser observado. Portanto, abriu-se a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos, previstos então do artigo 1829, e aos testamentários, aquele que quem testou
elegeu como sendo seus herdeiros legítimos, ou ainda, né, seus herdeiros, no caso de uma herança ou até mesmo de um legado. Pois bem, quando nós falamos de espécie de sucessões, o que é importante notar? Nós temos a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que está prevista no artigo 1829 do Código Civil e que nós vamos trabalhar cada um dos incisos e principalmente a ênfase na concorrência de cônjuges e companheiros, né? E que contempla essa sucessão e presume-se, né, que se eu não realizo o testamento, eu concordo com aquela ordem estabelecida integralmente. E claro, aqui existe uma ordem que o legislador estabeleceu que tem a ver com uma afetividade. Primeiro os descendentes, depois os ascendentes, o cônjuge, mas hoje ele já concorre lá com descendentes e ascendentes. E por fim os colaterais, até o 4º grau. Né? Vamos dizer, os primos, tio-avô, sobrinho, neto, que são colaterais em 4º grau, eles ainda podem herdar, mas claro que os mais próximos excluem os mais remotos, como nós já vamos falar já já. Por outro lado, nós temos a possibilidade de se realizar testamento, cujas regras estão estabelecidas no âmbito da sucessão testamentária, previsão artigo 1857 do Código Civil. E claro, decorre da vontade do testador. Então, existem limites e possibilidades que a nossa legislação estabelece para se testar. Claro, é um negócio jurídico unilateral personalíssimo, não se admite que alguém teste por outrem por procuração. E a partir dos 16 anos, qualquer pessoa capaz pode, mentalmente são, que compreenda o que esteja fazendo, pode realizar um testamento. Dentre as hipóteses de testamento, rapidamente temos o testamento público, cerrado, e o testamento particular, que são as formas ordinárias de se testar, ao lado das extraordinárias, seja o marítimo ou aeronáutico, que são exemplos de hipóteses extraordinárias. Mas, ordinariamente, podemos falar do testamento público, que é aquele que é realizado perante o tabelião, por escritura pública, que a leitura é realizada perante 2 testemunhas. Temos também a possibilidade de se testar de forma cerrada, que também perante 2 testemunhas, mas o conteúdo não se tem... não se lê o conteúdo, né? As testemunhas, elas presenciam o lacre, o fechamento daquele testamento. Então, se alguém quer testar, mas não quer que se tome conhecimento das cláusulas desse testamento, há a hipótese de se testar de forma cerrada. E, por fim, existe o chamado testamento particular ou hológrafo, que é aquele, então, pode ser realizado por documento particular, e aí se precisam de 3 testemunhas e a própria legislação depois exige o quê? Que ele seja confirmado em juízo por essas testemunhas e em caráter excepcional o tribunal pode conferir efeito de um testamento particular se compreender que aquela era a última vontade daquele que testou. Então, sucessão legítima e sucessão testamentária são as espécies de sucessão que nós temos no nosso Código Civil. Eu posso ter apenas a sucessão legítima, porque alguém faleceu sem deixar testamento, e é, talvez, a grande parte das situações no Brasil. Temos hipótese também de alguém que tenha testado todo, porque ele pode e não tem herdeiros necessários, nos moldes do artigo 1845, que nós já vamos trabalhar especificamente. E temos aqueles que têm também, ao lado da sucessão legítima, ele também testa. Então, ele respeita a legítima dos herdeiros necessários, mas ele também elege certas pessoas como herdeiros ou legatários de um certo patrimônio. Então, diante disso, a pergunta que se faz é, e a sucessão dos companheiros? Porque, inicialmente, o Código Civil, no artigo 1829, ele estabelece a sucessão do cônjuge, claro, junto com descendentes, ascendentes, colaterais, mas se sempre trabalhou a sucessão direito sucessório do cônjuge sobrevivente. A questão do companheiro sempre foi uma questão polêmica. Por quê? Porque o Código Civil entrou em vigor em 2003, janeiro de 2003. A união estável, como nós já tivemos a oportunidade de tratar neste curso, ela teve uma evolução jurídica e principalmente após 88, porque o que era concubinato puro, hoje alçado à categoria de união estável, tivemos uma lei em 94, a 8971, tivemos uma lei em 96, a 9278, e que já em 94 se tratou de direito sucessório dos companheiros ali, de forma mais reduzida, e na de 96 trouxe o direito real de habitação
ao companheiro sobrevivente, que era o que resolvia a questão sucessória dos companheiros até a entrada em vigor do Código Civil em 2003. Mas aí, o que acontece? Tivemos uma regra, seja para as questões de direito de família no 1723, como já falamos, e o direito sucessório dos companheiros ficou previsto num artigo próprio, que é o artigo 1790. E esse artigo sempre gerou muita polêmica, porque, na verdade, ele restringiu o direito sucessório dos companheiros, diferenciou o direito sucessório relativamente ao direito sucessório dos cônjuges e foi objeto de inúmeras indagações, tanto pela doutrina como pela jurisprudência desde a entrada em vigor do Código Civil, porque, claro, para a sucessão aberta até a entrada em vigor do Código, até um dia antes da entrada em vigor do Código, as regras aplicáveis eram as que até então tratavam a matéria, no artigo 2º da Lei de 94, mais o parágrafo único do artigo 7º da Lei de 96. Era um tipo de sucessão para os companheiros. Com a entrada em vigor do Código Civil e os falecimentos, e a abertura de sucessão após a entrada em vigor do Código, nós passamos a ter a incidência do artigo 1790, que trouxe aí uma série de questionamentos e que no Código Civil o companheiro ele estava inserido praticamente em último lugar na ordem de vocação hereditária, depois dos parentes colaterais, uma diferença aí significativa no tratamento do direito sucessório, mas foi uma opção legislativa naquele momento histórico. Bom, o artigo 1790 ele estabelece o quê? A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Inciso 1º. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. 2º. Se concorrer com descendentes, só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. E não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Então, a grande crítica que sempre se fez relativamente ao artigo 1790, sempre disse respeito aos incisos 3 e 4, justamente porque lá na sucessão dos cônjuges, no artigo 1829, que nós teremos oportunidade de tratá-lo, o cônjuge ele herda antes dos colaterais na ausência de ascendentes e descendentes. Ao passo que o companheiro, no tratamento conferido pelo 1790, ele só herda sozinho, vamos dizer assim, não havendo parentes sucessíveis. Isso quer dizer o quê? Até na inexistência de parentes colaterais em 4º grau. O que traz aí uma grande diferença. E ainda se discutia a que parte de herança se tratava no artigo 4º. Então, por conta disso, nós ficamos alguns anos com discussão doutrinária e jurisprudencial, até que nós tivemos, em maio de 2017, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1790, reconhecendo e equiparando os direitos sucessórios dos companheiros aos direitos sucessórios dos cônjuges. E a tese fixada no julgamento proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso foi a seguinte: é inconstitucional a distinção dos regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1790 do Código Civil de 2002, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829 do Código Civil de 2002. Portanto, a partir daí, reconhecida essa inconstitucionalidade, o tratamento conferido aos companheiros no âmbito sucessório passou a ser o mesmo do conferido aos cônjuges. E, nesse sentido, a modulação dos efeitos dessa decisão foi fixado de que forma? Nesse recurso extraordinário. Com o intuito de reduzir a segurança jurídica, o ministro, na tese fixada, entendo que a solução ora alcançada deve ser aplicada apenas aos processos judiciais que ainda não tenham havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como as partilhas extrajudiciais que ainda não tenha sido lavrada escritura pública. Então, a modulação dos efeitos foi justamente para reduzir a insegurança jurídica em face, claro, de um grande número de processos em que se vinha discutindo a constitucionalidade do artigo 1790.
Pois bem, a partir daí, o próprio STJ, seguindo a orientação, porque reconhecida a repercussão geral e com essa decisão, então, o STJ e os tribunais passaram a seguir essa orientação e aplicando, portanto, aos companheiros a sucessão dos cônjuges e afastando numa série de decisões colaterais, né, que para a sucessão dos companheiros eles vinham ali junto com o companheiro antes, né, diferentemente do que ocorria com o cônjuge. Portanto, seguindo essa linha, dúvidas e reflexões também surgiram na doutrina especializada. Então, primeira pergunta que se faz: o companheiro é herdeiro necessário? Porque quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são, pela legislação, artigo 1845, ascendente, descendente e cônjuge. Por uma opção legislativa, o companheiro não estava previsto expressamente como herdeiro necessário. E esse sempre foi um questionamento também que se fez, justamente porque, na prática, podemos dar o seguinte exemplo nessa aplicação. Se uma pessoa é casada, não tem ascendentes nem descendentes e realiza um testamento, ela tem que observar a legítima do herdeiro necessário, que neste caso seria um cônjuge. Por outro lado, se tratasse de união estável e ele não estando reconhecido como herdeiro necessário, efetivamente, o companheiro, na ausência de ascendente e descendentes, poderia testar o todo para quem ele desejasse. Claro que quando se fala em testamento, nós vamos falar sempre da parte que lhe cabe. É necessário observar, né, qual o regime de bens, o que eu tenho, e aí se fazer a distinção efetiva sendo aquilo que é legítima e aquilo que eu posso dispor. Por conta disso, venho apresentar para vocês o entendimento Flávio Tartucci, nessa obra Manual de Direito Civil e nas suas obras dos volumes que trabalha o tema, e esta é uma obra atualizada, portanto, após já a edição dessa decisão específica do Supremo, ele traz o seguinte posicionamento, quando nós falamos, né, sobre o tema. Então, fim do julgamento pelo STF, né, restaram em aberto algumas situações que vão precisar ser enfrentadas pela doutrina e pela própria jurisprudência. Então, o primeiro deles, reafirme-se, diz respeito à inclusão ou não do companheiro como herdeiro necessário no artigo 1845 do Código Civil. Outra, tormentormos a questão relativa ao direito das sucessões e que tem numerosas consequências. Então, o julgamento nada expressa a respeito da dúvida, todavia, lendo os votos prevalecentes, especialmente do relator, a conclusão parece ser positiva, sendo esta a posição deste autor, conforme destacado nos trechos que o autor comenta nesta obra. Portanto, nós temos posições de autores, né, e ao que tudo indica, a doutrina majoritária vem se posicionando no sentido de que, a partir dessa decisão, antes, nós já tínhamos discussões a esse respeito e uma parte da doutrina já reafirmando a necessidade de se reconhecer o companheiro como herdeiro necessário. No entanto, após a decisão, nós tivemos o quê? Tivemos já um aumento, né, e uma maior segurança no sentido de que parece que o entendimento caminhará para reconhecê-lo como herdeiro necessário, a teor do artigo 1845. Pois bem, a partir disso, há alguns autores, inclusive, né, como Anderson Schreiber, ele traz nas suas obras o seguinte posicionamento, né, que a partir dessa decisão, ele vai entender que para fins de normas de solidariedade, há equiparação das regras sucessórias, dos alimentos e regime de bens. E com respeito às normas de formalidade, existência formal de união estável e casamento, alteração do regime e as exigências de outorga conjugal, a equiparação não deve ser total. Claro, inclusive nesse quesito, na nossa aula a respeito de conjugalidade, nós falamos ao final sobre a necessidade de outorga conjugal para certos atos, alienação, por exemplo, de bem imóvel, que não há a previsão para a união estável e também os tribunais, a doutrina majoritária tem entendido que não é um requisito para a união estável. Então, se houver uma venda na constância de uma união estável de um bem imóvel sem a assinatura do companheiro, na verdade, se houver alguma discussão, o terceiro fica resguardado, não haverá nenhuma possibilidade de se invocar a anulação, como é previsto para os cônjuges. E agora, vamos aproveitar e ver o nosso primeiro quiz, relativamente às questões tratadas até o momento.
A abertura da sucessão hereditária ocorre com o falecimento do decujus, mas há que se considerar como incorreto a. que a mulher casada, recebendo herança de sua família, não pode recusá-la sem autorização marital quando casada pelo regime da comunhão parcial de bens. Letra B. Que há direito real de habitação para o cônjuge, mas a lei é omissa quanto aos companheiros. Letra C. Que, de acordo com o Código Civil, são herdeiros necessários o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. E letra D. Que, concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta quando houver só um ascendente ou se maior for aquele grau. A resposta incorreta aqui, que há direito real de habitação para o cônjuge, mas a lei é omissa quanto aos companheiros. Aqui, e logo mais, nós iremos trabalhar especificamente o direito real de habitação, tanto o cônjuge quanto o companheiro possuem o direito real de habitação, que é o direito de residir no imóvel que efetivamente convivia com aquele que faleceu. Pois bem, como é que nós vamos falar da prova da qualidade de companheiros? Porque quando nós temos um casamento, nós temos uma prova pré-constituída que é uma certidão de casamento. Então, aberta a sucessão, temos uma certidão de casamento que nos diz quando iniciou um regime de bens. Isso vai nos auxiliar para verificar se existe ou não meação e qual será a incidência de uma eventual herança, se vai concorrer ou não nos termos do que nós já vamos trabalhar. No caso da união estável, claro que existem aqueles que já têm um contrato escrito. E quando não há? Porque a união estável, de acordo com o artigo 1723, é essa união pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, ou mesmo duas pessoas do mesmo sexo, com o intuito de constituir família. E muitas vezes pode haver discussão relativamente se é ou não companheiro. Muitas vezes o pai falece, os filhos contestam a qualidade de uma eventual companheira, que então para a família seria uma namorada e não teria o status de companheira, que efetivamente o que afastaria um direito à herança. Então, nesses casos, se eu tenho elementos, se o juiz no próprio inventário, ele tem elementos para caracterização da união estável, ele ali mesmo pode reconhecer essa união estável e, consequentemente, dar andamento no inventário com todos os elementos necessários. Agora, se houver discussão e houver dúvida, o juiz vai mandar para a via própria, na vara de família, para reconhecimento de união estável, para justamente se reconhecer, ter a qualidade, seja de meeira ou meeiro, para aquele que ficou, no direito de família, e verificar se existe também um direito à herança. Então, essa é uma situação bastante delicada, é importante de se ter em mente, porque não são poucos os casos de discussão em família relativamente à existência ou não de uma união estável, principalmente quando há o falecimento daquele que estava numa suposta, ou que se diz uma união estável. Ora, ainda quando se fala de relacionamento e casamento e união estável e direito sucessório, eu disse a vocês que o artigo 1845 estabelece como herdeiros necessários ascendente, descendente e cônjuge. Já vimos também que dos votos que prevaleceram na decisão do Supremo, se retira, a doutrina majoritária retira o quê? Que sim, o companheiro deve ser considerado como herdeiro necessário, cujas consequências a gente já sabe. Quais são as implicações jurídicas da existência de herdeiros necessários, Ter que se respeitar a legítima. E essa legítima constitui o quê? A metade do patrimônio da herança tem que ser destinada aos herdeiros legítimos, ao passo que a outra metade é chamada metade disponível, em que a pessoa pode deixar para quem ela quiser. Inclusive, se ela quiser contemplar um dos herdeiros necessários, imaginemos um pai que queira contemplar um único filho na parte disponível, ele pode. Obviamente que a legítima dos demais filhos estará garantida, nessa parte que a gente chama que é a parte da legítima, e ao lado da parte disponível. Bom, é importante notar que o Brasil ele adotou o sistema de reserva hereditária, diferentemente dos Estados Unidos e mesmo Inglaterra, em que lá é irrestrita a liberdade de testar. Então, nesses países, a pessoa, mesmo tendo filhos, tendo cônjuge, ela pode testar o todo do seu patrimônio para quem
ela desejar, o que não acontece no nosso país, por conta justamente da implicação jurídica da existência de herdeiros necessários. Ora, quando nós falamos ainda dentro desse tema, nós podemos encontrar o quê? Concorrência sucessória. Então, o artigo 1830, ele estabelece quando o cônjuge concorre na sucessão. E agora, lembrem-se sempre, o que nós formos falar a respeito da sucessão do cônjuge, ela se aplica também aos companheiros. Então, embora o Código Civil se refira nessas regras ao cônjuge, leiam /companheiro. Então, quando nós falamos do artigo 1830, nós vamos ter o quê? Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Então, vejam só, quando nós falamos de concorrência sucessória, e agora, portanto, tanto do cônjuge como do companheiro, nós estamos falando do quê? De um direito que surge com o Código Civil atual, em 2003, quando ele entrou em vigor, que é justamente o direito de o cônjuge, agora companheiro, concorrer com descendentes, ou descendente do decujus, e aí nós vamos ter que verificar qual o regime de bens. E aí, na primeira parte específica, no inciso 1º, que nós vamos trabalhar já, nós vamos ter que verificar qual o regime de bens incidia naquele relacionamento, ou ainda, se for o caso, na ausência de descendentes, nós vamos falar da concorrência do cônjuge /companheiro com ascendentes, aí sempre a herança. Então, no inciso 1º do artigo 1829, nós vamos trabalhar já, vamos verificar o regime matrimonial, ao passo que se não existirem descendentes, a gente já vem para o 2º inciso do artigo 1829 e ali o cônjuge ou companheiro sempre terá uma fatia da herança nos termos do que os artigos do Código Civil estabeleceram. E aí sim, independentemente do regime matrimonial. E na ausência de ascendentes ou descendentes, o cônjuge é herdeiro universal, cônjuge /companheiro. Portanto, a concorrência sucessória, portanto, diz respeito a essa situação, concorrer com ascendentes e descendentes. Então, quando nós falamos da legitimação prevista no artigo 1830, nós temos aí também um outro artigo que traz muitas discussões, porque justamente ele fala do quê? Ele trata que somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge companheiro, então agora cônjuge sobrevivente /companheiro, se ao tempo do outro não estavam separados judicialmente, até aí tudo bem, aí vem os nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Então, nessa situação específica, porque o artigo assim trata, vejam só, lá no direito de família, quando existe uma separação de fato, isso quer dizer o quê? Que nós já tratamos e agora relembramos. Eu posso ser casada no papel, mas já não residir com o meu marido, não convivo mais maritalmente. E posso, inclusive, já estar numa união estável, porque o nosso direito assim reconhece a possibilidade das pessoas separadas de fato, mas não de direito, constituírem uma união estável. Então, eu posso ter situações complexas no âmbito sucessório, mas dizendo, no direito de família, já há alguns anos é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a separação de fato, ela põe fim à comunicação patrimonial dos bens adquiridos após essa separação de fato. Claro, eu posso ter no casamento uma certidão de casamento que me diz que eu sou casada com comunhão universal, mas se eu já não convivo com o meu marido, eu efetivamente, se amanhã ou depois houver um divórcio, ou ele vier a ser contemplado com uma herança, os tribunais afastam a comunicação de bens de patrimônio adquirido após a data de uma separação de fato comprovada. É claro que mesmo que haja um divórcio 10 anos depois da separação de fato, ou mesmo haja uma questão sucessória, sempre terá que se verificar a questão da meação, que não foi realizada a tempo e modo, mas claro que vai se verificar o que foi adquirido após a separação de fato para se afastar a comunicação. Claro, se o casamento pelo artigo 1511 é uma comunhão plena de vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, isso é o que dá o tom para os regimes de bens que comportam meação.
que tem a ver com o esforço indireto. Né? Não importa num casamento, imaginemos, com comunhão parcial de bens, ou mesmo uma união estável, que um ganhe 100 e o outro ganhe 100 mil. Né? Se eu tenho uma diferença, aquilo que for adquirido fruto do trabalho é 50% para cada um, fruto desse esforço indireto, do apoio que ambos se dão. Por isso, comunhão parcial de bens. Né? Então, nesse caso, se não estão mais juntos, não há por que se falar dessa comunicação. Tendo isso em vista, vem alguns questionamentos, né, com relação. Bom, se o cônjuge está separado há menos de 2 anos, o cônjuge / companheiro, né, está separado de fato há menos de 2 anos, porque então eu não tenho um divórcio, não tenho uma separação judicial ou extrajudicial que possa cortar essa possibilidade de concorrência, a legislação estabelece que concorre, né, se está separado de fato há menos de 2 anos. Né? Aí vem a questão, né? Imaginemos que a pessoa se separa, de fato, do casamento e já está numa união estável. Né? E ela vem agora, então, porque o ex-cônjuge falece, e porque ainda não são 2 anos de separação de fato, e se habilita no inventário para dizer, eu também concorro. Eu também tenho direito na sucessão, além de eventual meação que eu possa ter do direito de família, porque não tivemos oportunidade de fazer um divórcio, no caso de falecimento, a lei me dá esse direito. Mas até que ponto é razoável admitir-se essa concorrência se a pessoa já está efetivamente numa união estável, né? Será que poderíamos trabalhar à luz dos conhecimentos do professor Menezes Cordeiro, que trata de abuso do direito, se a pessoa já está numa união estável e ela vem também se habilitar? Né? São questionamentos que, obviamente, com o tempo é que a melhor doutrina e a melhor jurisprudência vão se posicionando a respeito do tema. Né? Então, ao passo que o artigo 1723, parágrafo 1º, permite o reconhecimento de união estável de uma pessoa separada de fato e não de direito, parece ser possível uma interpretação de que se já está numa união estável, não haveria que se falar nessa concorrência. Mas não é o que diz a letra da lei. A gente não tem isso no artigo 1830. Então, nesse sentido, as soluções apresentadas pela doutrina, a gente tem uma parte de autores, e aí o falecido professor Caio Mário, ainda, né, vivo, quando da entrada em vigor do Código Civil, e ele trazia o posicionamento de que como ele não se poderia ignorar a letra da lei, o que ele trazia como solução? Né? Ele dizia o seguinte, parece-nos que o problema deve ser resolvido mediante a aplicação, em cada período de aquisição patrimonial, das regras sucessórias que lhes são próprias, como se tratasse de 2 sucessões distintas. Então, o tempo que eu estive no meu casamento, eu primeiro tenho que separar uma meação e verificar, então, se eu concorro sobre a parte, então, que agora é da herança, e aquilo que foi adquirido, né, se eventualmente se trabalhar com questões de sucessão, se porventura se falar de um companheiro, a gente pode tratar da efetiva concorrência daí do companheiro sobre um patrimônio que possa ter ficado nessa segunda parte ou adquirido, né, eventualmente num período de união estável, se esse que faleceu já estava, por exemplo, numa união estável. Nós podemos falar de um cônjuge e um companheiro querendo concorrer sobre o mesmo patrimônio. Então, essa é uma situação delicada. E temos uma corrente que vai dizer o seguinte, né, que após uma separação de fato, não há que se perquirir sobre direito sucessório, devendo o julgador ater-se à divisão de eventual meação e após verificar o direito sucessório do companheiro, se porventura quem faleceu já estava numa união estável. Né? Então, nesse sentido, é importante atentarmos para o artigo 1830. Vamos então agora chamar o nosso segundo quiz. De acordo com o STF, falecendo uma pessoa que vivia em união estável, sem deixar testamento, tampouco descendentes ou ascendentes, mas deixando irmãos, a sua herança será transmitida a ao companheiro em concorrência com os irmãos, tendo direito a 1/3 da herança. Letra B, ao companheiro. Letra C, aos irmãos. E letra D, à união. A resposta correta à nossa indagação seria a letra B, ao companheiro.
Então, é claro, a partir da decisão judicial, nós temos hoje essa equiparação que vai tratando, então, ao companheiro no artigo 1829, inciso 3º, que nós logo iremos tratar. Pois bem, continuando o nosso assunto, temos ainda a lembrar o quê? Que há a possibilidade dos cônjuges separados de fato, há mais de 2 anos, segundo a legislação, né, ainda terem direito à herança. Porque a legislação assim estabelece, né? Se ele comprovar que não for por culpa dele, que efetivamente houve a ruptura desse casamento, né? E agora barra a união estável, né? Há uma grande discussão a respeito dessa última parte, justamente, né, porque se trata aí, na palavra do professor Rolfo Madaleno, de uma culpa mortuária, quer dizer, se lá no direito de família a culpa já tem um papel bastante reduzido, por que trazê-la para o direito sucessório, que também é uma novidade, porque no código anterior não se tinha nada a esse respeito, né? O fato é que, claro, de acordo com o STJ, já em decisão, em 2015, se entendeu o quê? Que o cônjuge separado de fato há mais de 2 anos só terá direito à herança se, nos termos do artigo 1830, comprovar que a convivência se tornara impossível sem culpa sua. Trata-se de exceção à regra que depende de prova. Portanto, é uma exceção o cônjuge separado de fato há mais de 2 anos concorrer. E aí, efetivamente, vem a questão de discussão de culpa pela letra da lei. Como eu disse a vocês, nós temos uma série de críticas da doutrina relativamente a essa parte, que enseja, sem dúvida nenhuma, modificação legislativa. Ainda, dentre os direitos sucessórios, tanto para cônjuges como para companheiros, existe ainda o chamado direito real de habitação. O direito real de habitação, ele limita, obviamente, o direito do proprietário, é um direito personalíssimo que tem a ver o quê? Tem a ver, é um direito de fruição reduzido que consiste no poder de ocupação gratuita de casa alheia e não depende de partilha dos bens. Portanto, o artigo 1831 do Código Civil estabelece o quê? O direito real de habitação para os cônjuges, e aí, independente do regime de bens ou do aporte financeiro para a aquisição daquele imóvel, não importa. E temos também, na Lei de 96, a 9278, um direito real de habitação conferido ao companheiro, no parágrafo único do artigo 7º. Então, com a entrada em vigor do Código Civil, nós temos o artigo 1831, que trata desse direito real de habitação aos cônjuges, e temos ao companheiro lá na Lei de 96. Com a decisão do STF, vem o questionamento acerca, né, o que vai embasar agora, porque até então, se tratando de sucessão de cônjuge, de companheiros, a base legal para conferir se esse direito era distinta. Com agora a decisão do STF, o questionamento, bom, qual é a base para se conferir direito real de habitação para o companheiro? A tendência, segundo o que a melhor doutrina vem trabalhando, é aplicar também para os companheiros a regra do artigo 1831. Ora, se o direito sucessório dos companheiros foi equiparado ao dos cônjuges, a regra relativa ao direito real de habitação, a essa moradia no único imóvel, ou no único, ou se tiver mais imóveis, também nós teremos esse direito, ela vai ser também aplicada aos companheiros. Então, aqui, quando se fala de direito real de habitação, portanto, tanto para cônjuges como aos companheiros, primeira situação, deve ser assegurada tal proteção se houver inclusive mais de um imóvel, porque o artigo 1831 refere-se sobre o único imóvel do casal. Então, mesmo na existência de mais de um imóvel, há direito real de habitação de acordo com os tribunais, né? Inclusive no caso de filiação híbrida ou filhos exclusivos do decujus, também se confere direito real de habitação. O que é a filiação híbrida? Né? Imaginemos então que eu me caso com um homem que já tem filhos de um primeiro casamento, nós vivemos num imóvel que é dele, eu não tenho sequer menção, por exemplo, não contribuí. Tivemos um filho no casamento, então ele tem filhos lá e filhos cá, né? É a filiação híbrida e ele vem a falecer. Neste caso, mesmo havendo filiação híbrida, eu tenho direito real de habitação sobre o imóvel que nós residíamos, certo? E, claro,
inclusive, se eu não tiver filhos e apenas ele tiver filhos de um primeiro casamento, eu também, como segunda esposa ou mesmo companheira, terei o direito à moradia nesse imóvel. Uma outra situação que vem sendo trabalhada pelos tribunais, que sempre trouxe muita discussão, é justamente o quê? A não incidência desse direito, né, no caso de um condomínio pré-estabelecido. Imaginemos, então, que eu resido com o meu cônjuge ou o meu companheiro, e lembrem-se que esse direito ele independe do regime de bens, e nós estamos num imóvel que pertence ao meu marido e aos seus irmãos, está em condomínio. Imaginemos que são 3 irmãos e esses irmãos, cada um tem 1/3. E por uma benesse, enfim, nos permitem residir nesse imóvel. Se o meu marido vem a falecer, o tribunal, inclusive o STJ, já em 2013, decidiu que não incide quando houver condomínio pré-estabelecido. Então, eu não terei esse direito real de habitação se, porventura, esse imóvel pertencer a mais pessoas em condomínio. Também ainda, o direito real de habitação, como eu já adiantei, ele é conferido independentemente da contribuição para a aquisição do imóvel, ele é inaplicável em caso de doação e cláusula de usufruto que se extingue com a morte. Imaginemos, então, que a pessoa com quem eu me caso, ela já doou esses bens para os filhos de um primeiro casamento e ele tem usufruto vitalício até a morte. Se essa situação jurídica já existir, os tribunais, inclusive, e o STJ já decidiram que também será inaplicável numa situação como essa. Bom, relativamente ao direito real de habitação, essas são as considerações gerais, lembrando que a extinção também desse direito real de habitação tem sido objeto de controvérsias, porque a lei não traz quando que termina esse direito real, e inclusive agora com a alteração, e se entender que é o artigo 1831 que se aplica aos companheiros, lá nos companheiros ele é um pouquinho mais restrito e trazia a hipótese de extinção num caso de um novo casamento, uma nova união estável ou mesmo concubinato daquele que tinha o direito real de habitação, o que não acontece para os cônjuges. Então, se a base jurídica foi o 1831, aí nós vamos ter que, a depender do caso concreto, o magistrado pode até buscar a aplicação, a nosso sentir, do artigo 1410 do Código Civil, que trata das formas de extinção do usufruto. Porque o próprio Código Civil estabelece, porque o direito real de habitação nós temos 4 artigos para esse instituto, e no último eles nos remete para o Instituto do Usufruto. Então, é razoável se pensar aí em hipóteses previstas no artigo 1410 para sua extinção, mas é um tema bastante polêmico. É possível a renúncia ao direito real de habitação daquele que teria esse direito sem problema algum, certo? E ainda, quando nós falamos de devolução do imóvel, quando é que cessa? Essa é uma questão, Cessado, será que um novo casamento poderia já fazer cessar esse direito real de habitação? Alguns autores advogam que sim e outros vão dizer que não. Então, essas são situações que efetivamente fazem com que também se discuta o momento da devolução do imóvel e é apenas no caso concreto que se poderá, por exemplo, se falar no eventual esbulho, e que autorize uma reintegração de posse caso não se saia do imóvel, porque muitas vezes nós podemos ter os filhos como titulares de um bem, desse bem imóvel, e um cônjuge ou companheiro, que foi em segundas núpcias, residir no imóvel e restringir esse direito de propriedade dos filhos, por exemplo. Então, é um tema muito, muito controvertido. Bom, o artigo 1829, portanto, agora extraindo mesmo, o que ele prevê? A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem, inciso 1º, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Portanto, no inciso 1º, nós vamos ter que ter muito cuidado para verificar se há ou não concorrência, a depender do regime de bens que incide nessa união estável ou neste casamento. Porque a regra é a concorrência e a não concorrência é a exceção. Então, nesse caso específico, também muito se questionou, muito se discutiu sobre qual seria a melhor interpretação relativamente a essa concorrência do cônjuge, principalmente no tocante ao regime de separação convencional, aquela que é pactuada pelos cônjuges ou mesmo companheiros num contrato de união estável, no caso de uma união estável estabelecida,
ou mesmo quando se trata de uma comunhão parcial, se a concorrência se daria, né, sobre os bens comuns, a parte que agora era ameação e agora é herança, ou sobre os bens particulares, né, o que se tinha antes desse relacionamento, se ele vai concorrer sobre qual parte. Pois bem, quando nós falamos aqui dessa situação, muito se discutiu, doutrina e jurisprudência, o próprio STJ inicialmente ofereceu, né, trouxe um posicionamento em 2009, que acabou já sendo revisto em 2011, 2014 e hoje ele já está sacramentado nos termos que nós vamos trabalhar. Quais termos são esses? Os termos que já o enunciado 270 da terceira jornada de direito civil, que são jornadas, encontros com os melhores civilistas do país, que discutem a melhor interpretação das regras do Código Civil. Então, na orientação, já naquele momento histórico, era qual? Abre aspas, o artigo 1829, inciso 1º, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança, quando casados no regime de separação convencional de bens, ou, se casado nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns, meia-ação, ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Então, hoje, nós temos que posicionamento? O que a gente pode aqui trabalhar e sintetizar? Que quando houver concorrência com descendentes, o cônjuge ou companheiro, ele terá a seguinte situação. Quando ele é casado com comunhão universal de bens, o cônjuge barra companheiro, se tiver um contrato de união estável com comunhão universal, ele será meeiro, lá para o direito de família, então no inventário se tira aquilo que é de direito de família do sobrevivente, então ele tem a meação, mas ele não vai herdar, imaginemos, tem os filhos, né? Então os herdeiros serão apenas os filhos. Ele é meeiro, mas não é herdeiro. Na comunhão parcial de bens, que atualmente é o regime que mais incide nas uniões, atualmente, nós temos o quê? O companheiro ou cônjuge, ele é meeiro e ele vai ser herdeiro sobre os bens. Então, o que isso significa? Significa que se eu sou casada com comunhão parcial de bens ou estou numa união estável sob esse regime e há um falecimento, vamos separar primeiro o que é a minha meação, daquilo que a gente adquiriu juntos, 50% é meu por direito de família, os outros 50% compõem a herança desses bens comuns, do decujus, e pode ser que existam bens particulares, que são bens que ele trouxe para o casamento ou que recebeu por herança, alguma coisa nesse sentido. O todo, o espólio da pessoa que faleceu, será composto pelos bens particulares e sobre essa outra metade, então, que agora também é herança. E nesse sentido, o próprio STJ já sacramentou o seguinte entendimento, que a herança, para aquele que é casado com comunhão parcial de bens ou está na união estável, concorre sobre os bens particulares, porque sobre os bens comuns daquilo que ele já foi meeiro, apenas os descendentes herdarão. Então, sobre os bens particulares, ele concorre com os descendentes, e sobre os bens comuns, que é essa parte agora de meação, ela será incluída apenas para os descendentes. Na separação de bens, nós temos separação de bens convencional, que o cônjuge ou companheiro ele não é meeiro, porque eu faço por pacto antinupcial ou um contrato de união estável que estabelece a separação total, absoluta de bens, então ele não há meação, mas há possibilidade de herdar sobre os bens particulares, porque como não existem bens comuns, todos são particulares. Eu tenho os meus bens, meu marido tem os bens dele. Se houver um falecimento, eu não sou meeira, porque é própria do regime de bens, mas eu vou concorrer com os descendentes da pessoa que faleceu, no caso, se for meu marido ou meu companheiro. E há o regime de separação obrigatória de bens, que efetivamente o cônjuge ou companheiro, quando incidir, nós já na aula sobre conjugalidade já falamos que é possível se pleitear metade do patrimônio adquirido na constância a partir da súmula 377 do STF, mas não é herdeiro. A legislação expressamente exclui quem é casado da separação obrigatória na primeira classe, concorrendo com descendentes, o direito à herança. E agora vamos ao nosso quiz. Assinale a alternativa correta. Letra A. A lei que rege a sucessão é a lei que vigora à época da abertura do inventário. Letra B. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de 1/3 da herança. Letra C.
De acordo com o STF, na falta de descendentes e de ascendentes, mesmo que existam outros parentes sucessíveis, tanto o cônjuge quanto o companheiro sobrevivente sucedem a título integral. Letra D. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável e, se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Aqui, dentre as questões, a alternativa correta é a letra C. De acordo com o STF, na falta de descendentes e de ascendentes, mesmo que existam outros parentes sucessíveis, tanto o cônjuge quanto o companheiro sobrevivente sucedem a título integral. Portanto, voltando ao nosso entendimento e à nossa compreensão da matéria, então, se porventura houver um falecimento em caso efetivamente de casamento ou de união estável, nós vamos aplicar o 1829 e na concorrência com descendentes temos que verificar qual o regime de bens para saber se haverá ou não concorrência. Pois bem, temos agora que observar ainda uma cota mínima quando cônjuge ou companheiro concorrem com descendentes. O artigo 1832 do Código estabelece que o cônjuge herdará quinhão igual ao dos descendentes que sucederem por cabeça. Porém, a cota do cônjuge não poderá ser inferior a 1/4 se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Então, aqui, efetivamente, quando nós estamos na concorrência com descendentes comuns, então eu estou concorrendo com os meus filhos, não há filiação híbrida, num primeiro momento eu tenho a garantia dessa cota mínima, que é de 1/4, 25% sobre o patrimônio deixado pelo decujus e que eu concorro. Então, essa é uma regra que deve ser observada. Então, se são filhos comuns, vamos concorrer com garantia da cota mínima. Se são filhos exclusivos do decujus, concorre, mas sem a cota mínima. E se for filiação híbrida, filhos num primeiro casamento, filhos comigo e venha a falecer, nós temos o que chamamos de filiação híbrida e vai concorrer, mas também sem a cota mínima, o que já vem sendo respaldado pelos tribunais e pela melhor doutrina. Bom, ainda quando nós falamos em casos de sucessão, vamos para o inciso 2. Se porventura não existirem descendentes, nós viemos para os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Portanto, aqui, independentemente do regime matrimonial, haverá uma concorrência nos termos do artigo 1836 e 1837, que vão estabelecer o quê? 1/3, se o cônjuge concorrer com ascendentes em primeiro grau, imaginemos o sogro e a sogra, vai ficar 1/3 para cada um da herança deixada, e aí, repito, independente do regime matrimonial, então pode ser meeiro ou não sê-lo, também haverá a herança, né, e a concorrência sobre os bens deixados pelo decujus. Também será a metade se concorrer com apenas um deles ou se maior for aquele grau. Então, imaginemos que quem faleceu tem apenas a mãe viva, né, e o cônjuge ou companheiro que ficou, ele fica com 50% da herança, e os outros 50% ficam, por exemplo, para o ascendente em primeiro grau. Ou se maior for o grau, não tem os pais, ascendentes em primeiro grau, nós vamos trabalhar então com os ascendentes em segundo grau, sempre 50% para o cônjuge ou companheiro sobrevivente e os outros 50% a ser dividido de acordo com as regras do Código Civil. Pois bem, agora, quando efetivamente nós não tivermos descendentes nem ascendentes, aí o cônjuge sobrevivente também, independentemente do regime matrimonial, ele é herdeiro. Aí ele vai suceder a título, né, ele é herdeiro universal, independente do regime matrimonial estabelecido, artigo 1838 do Código Civil. Portanto, afastam-se os colaterais, e essa era a grande discussão que nós tínhamos relativamente ao artigo 1790, referente à sucessão dos companheiros. Então, não havendo ascendente nem descendente, cônjuge ou companheiro herda o todo. E por fim, se porventura não existir também cônjuge ou companheiro, a pessoa falece, não deixou testamento, os colaterais herdam. E aí, esses parentes colaterais, parentes na linha transversal, de acordo com o artigo 1592, são quem? Irmãos, sobrinhos, tios, primos, sobrinho neto e tio-avô.
né? Esses colaterais, eles são chamados herdeiros facultativos, que podem ser afastados em testamento. Se eu só tiver irmãos, por exemplo, eu posso deixar o todo do meu patrimônio para quem eu desejar. Lembram quando falamos da implicação jurídica da existência de herdeiros necessários? Então, o artigo 1829 hoje, aplicados, né, tanto para cônjuge como para companheiro, e aí apresentando esses 4 incisos que trazem herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos facultativos, tratam do tema em especial relativo ao direito sucessório. E aí, claro, os reflexos sucessórios oriundos da conjugalidade. Portanto, na aula de hoje, nós podemos passeamos um pouco a respeito das regras relativas ao direito sucessório, apresentamos a decisão do STF que equiparou esses direitos dos companheiros dos cônjuges, aplicando-se o artigo 1829, explicamos a implicação jurídica da existência de herdeiros necessários, entendemos, né, o que significa a concorrência, estar legitimado a concorrer no artigo 1830, falamos do direito real de habitação, que também é um direito sucessório garantido a cônjuge e a companheiro, para chegarmos, né, efetivamente no olhar do artigo 1829 e da concorrência. Lembrem-se sempre, no inciso 1º do artigo 1829, sempre teremos que observar qual é o regime de bens que incide naquela relação para verificar se o cônjuge, sobre o que ele vai efetivamente concorrer e se ele concorre ou não, ou se ele terá apenas uma eventual meação. Na inexistência, vamos para o inciso 2º, não havendo ascendentes, o cônjuge ou companheiro herda o todo e, por fim, inexistindo ascendente, descendente ou cônjuge, os colaterais herdam, sendo que os mais próximos excluem os mais remotos. Nesse sentido, então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.